Boa noite a todos. Boa noite. E a todas que estão presentes aqui. Quero agradecer primeiramente ao Cabanga, pelo convite para passar algumas informações de extrema importância que seria a segurança da navegação, Acho que sem isso a gente não consegue dar nem os primeiros passos, se a gente não preservar a nossa própria vida. Então o tema de hoje... deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece também, sou a Tenente Milena, sou encarregada da Divisão de Inspeção Naval, na Capitania, que é a divisão responsável pela fiscalização. Acho que é melhor trocar de lugar. Isso. Ok, obrigada. Que é responsável pela fiscalização das embarcações, tanto de esporte e recreio, quanto também as embarcações de transporte de passageiros e apoio ao turismo, E vamos começar com o tema. Segurança e planejamento da navegação. Pode passar. Não, antes. Volta, isso. O roteiro. A intenção é falar sobre as principais causas dos acidentes que acontecem, para a gente tentar evitar. O planejamento, um bom planejamento para a navegação, a segurança da navegação. E a importância da atuação da capitania na inspeção naval. Então, o que a gente quer evitar são esses tipos de notícias que eu vou mostrar agora. Algumas notícias que apareceu na mídia, no jornal. E esse tipo de situação que a gente quer evitar no intuito de fazer um bom planejamento para a nossa saída, para a singradura aí da nossa viagem. Pode passar. No caso aqui no Rio de Janeiro, acidente com lancha deixa 4 mortos em Angra dos Reis. Ou seja, um acidente que poderia ter sido evitado por um simples mera atenção na hora de conduzir sua embarcação, Respeitar as regras do ripeando, abarroamento, evitar esse tipo de abarroamento. Grupo de 5 amigos, acho que eu vou ficar aqui, fica melhor. Grupo de 5 amigos desaparece após a partir em viagem da lancha do Rio a Fortaleza, ou seja, isso aconteceu devido a inúmeros procedimentos que foram tomados, E poderia ter sido evitado, como a questão simplesmente de uma verificação da embarcação, verificação de equipamentos de segurança que poderiam ter sido checados, a manutenção da embarcação, que é super importante, que poderia ter sido feita. E por último, embarcação pega fogo no mar em Ponta de Pedras, em Goiânia, ou seja, questão de poderia ter um extintor ali, aí é um foco de incêndio que terminou acontecendo uma explosão e a embarcação ficou totalmente destruída. Vou passar o vídeo agora só para... algumas imagens aqui, A primeira aí que houve o acidente em Angra. A segunda aqui dos 2 veleiros aqui foi em Paraty. Essa imagem aqui foi da embarcação pegando fogo aqui em Ponta de Pedra. E a última embarcação que foi para as pedras lá em Fernando de Noronha. Pode passar o vídeo. Graças a Deus, esse acidente em si não houve nenhum ferido. Graças a Deus. Mas tantos outros que aconteceram com explosão, que pessoas morreram porque estavam abastecendo a embarcação em locais que são proibidos, em locais que não são regularizados pela Marinha, e no mar, no rio, que poderia ter sido evitado, que já causou a morte de muitas pessoas. Pessoas, crianças e tudo mais. Bom, as principais causas de acidentes de esporte e recreio. Uma das principais causas é a falta de atenção e vigilância do comandante durante a navegação. Então a gente pensa que a gente está navegando lá e aí não tem ninguém no mar, o mar enorme, imenso. Estou lá, vou tirar minha atenção um pouquinho porque eu tenho que resolver uma coisa aqui na minha embarcação. E de repente brota uma embarcação do nada e termina acontecendo um acidente, As embarcações, principalmente à noite, embarcações de pesca que costumam ter as suas luzes apagadas para economizar e tudo mais. E aí, se você perde a atenção, principalmente no período noturno, é causa de acidente. E também com relação às embarcações muito próximas, que a gente fica assim, não, vai dar tempo eu fazer a minha guinada, vai dar tempo eu me desviar, e de repente é tarde demais,
e termina acontecendo um acidente. Comandante inexperiente, né? Um comandante que às vezes até é experiente em navegar, porém, existem determinadas áreas que ele possa não conhecer e ele não faz um estudo, verifica na carta náutica como é que está a situação, e aí ele vai e se faz ao mar e termina acontecendo alguns acidentes também. Velocidade excessiva, falha na propulsão por falta de manutenção preventiva, é uma das grandes causas também de acidentes que poderiam ter sido evitadas com simples manutenção, mesmo que a sua embarcação fique parada por 2 anos, aparentemente ela pareça que está ok, mas quando ela se faz ao mar, vem as intempéries do mar e aí acontecem os acidentes, o motor para, você fica sem auxílio nenhum. Uso de bebidas alcoólicas, terminantemente proibido, tá? Para quem vai conduzir a embarcação. Navegação em locais perigosos, né? Por falta de uso da carta náutica. As más condições atmosféricas, essa também é uma das grandes questões nos inquéritos de navegação, que a gente verifica que, além dos diversos problemas que ocorreu, vem a causa do mau tempo, né? Que o tempo não estava favorável, né? Vem as condições desfavoráveis do tempo. As forças das ondas em relação ao porto de embarcação, ou seja, tem embarcações que são próprias para navegar no interior, embarcações de interior, não são próprias para navegar em mar aberto. E aí é só um pequeno trecho que vai percorrer, não tem problema nenhum, e de repente acontece os acidentes. E a falta de verificação da embarcação antes da partida. Fazer o check-up, né? Fazer o checklist. Eu tenho todos os materiais que eu preciso, eu tenho o colete salva-vida, eu tenho uma balsa para as embarcações que precisam, eu tenho o meu rádio VHF portátil, eu tenho todo o material que eu preciso, eu já fiz o check-up, verifiquei a estanqueidade da minha embarcação, então isso também é importante. Então, só para ter uma noção aqui, só em 2021, tá? Só em 2021 tivemos 25 feridos, né? Devido a acidentes. Desses 25, quase que metade é em decorrência de embarcações de esporte e recreio. Ou seja, esse número aumenta muito mais quando é um ano e sempre se mantém essa relação. Quase que a metade é sempre de embarcações de esporte e recreio. Por quê? Por causa de todos aqueles fatores que eu citei. Então, não sei se vai dar para ver daqui, de carga, 2 acidentes, passageiros 3, passageiros e carga 1, pesca 3, então aqui temos 12, né? 12 acidentes de esporte e recreio que deixaram feridos. Vamos falar agora sobre planejamento para a navegação segura. E o principal, antes de se fazer ao mar, antes de querer fazer a diversão, é a questão de manter a leitura das normas da autoridade marítima, das normas e procedimentos da capitania e também do RIPEAN, né, que é o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar. Isso é uma das principais coisas que a gente deve conhecer, até para saber o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, quais são as nossas possibilidades que a gente pode fazer. O segundo é negue o uso da sua embarcação a inabilitado. Esta prática coloca em risco a tripulação, os banhistas e outras embarcações. Ou seja, não está só pondo em risco a sua vida e dos que estão na embarcação, mas os outros, os banhistas, as outras embarcações. Então vamos ter muito cuidado. Além de que, se for feita uma fiscalização e no momento da abordagem da equipe de inspeção naval for encontrada uma pessoa que não é habilitada, a sua embarcação pode ser apreendida, né? E você responder por um processo no Tribunal Marítimo. Então, isso é muito importante e tem que ser evitado a todo custo. Realize uma manutenção preventiva eficaz, sem adaptações grosseiras, né? O caso do que aconteceu dos tripulantes que saíram do Rio de Janeiro e tinha destino ao Ceará, um dos motivos foi a falta de prevenção, né? Foi feito aquele check-up superficial, verificar apenas algumas peças. Então, a embarcação se fez ao mar, teve problemas no motor, teve problemas na embarcação, voltou, insistiu mais uma vez, né? Já estava com problema. Então, já é um indício de que sua embarcação não está ok, não está boa. Então, é um alerta que todo mundo tem que se atentar e não, vou segurar um pouquinho a minha navegação,
para tentar deixar tudo ok, verificar a fiação, verificar a parte elétrica, os motores, a estanquidade da embarcação, tá? Então isso aí, a manutenção preventiva é de extrema importância. Conduz a embarcação a uma velocidade de segurança adequada à situação, na qual possa reagir com segurança às intempéries da navegação, né? Verificar sempre as condições como estão antes de navegar. Evite o consumo de bebidas alcoólicas no exercício do comando da sua embarcação e pela sua tripulação, né? Isso é terminantemente proibido. As equipes de inspeção naval, eles andam com os etilômetros, né? Se for atestado de 0,3 de miligramas de teor alcoólico, vai responder apenas um processo administrativo. Se for acima disso, é encaminhado diretamente para a autoridade policial. Não queremos isso. Tá, aqui é só uma foto, uma ideia assim, que a gente não quer esse tipo de situação, né? Respeite a lotação recomendada pelo fabricante, né? Às vezes uma a mais é suficiente para a sua embarcação ir a pique, naufragar, e é uma situação que nós não queremos de forma alguma. Vamos evitar. Ah, mas é só minha embarcação cabe 6, eu só vou botar mais 7. Não, não coloque. Já vi acontecer muitos acidentes porque foi uma a mais que foi, e a embarcação, por questões de estabilidade, do tempo que estava ruim, também aconteceu, tá bom? Tem um motivo pelo fabricante ter colocado a quantidade exata. Antes de suspender com sua embarcação, inspecione seu material de salvatagem, verifique se há colete de salva-vida em boas condições e números suficientes para todos que irão embarcar. Isso é uma das coisas que salvam vidas, né? O acidente infeliz que teve, foi verificado que eles não tinham colete salva-vidas, boias. As embarcações, mesmo que não sejam obrigatórios ter a balsa, é recomendado que tenha, porque ele tem todo um aparato, tem a água, tem a comida lá dentro. Então, é salutar que se faça isso. E é uma das coisas que no mar, mesmo que você não sei nadar, eu consigo boiar, o corpo não aguenta. O mar vai cansar você, vai botar você para baixo e aí você não vai aguentar. Antes de suspender, inspecione o seu casco quanto à estanquidade, como eu havia falado. Antes de suspender também com sua embarcação, verifique as condições das baterias, das bombas de esgotos, das luzes de navegação e do equipamento de rádio VHF, né? Extremamente importante porque faz a chamada. Aqui eu acho que não tem, mas o telefone também. Se tiver satelital, melhor ainda, né? Um telefone celular também, se estiver próximo à costa, vai pegar, vai ter a chance de ligar e pedir socorro para alguém, né? Antes de suspender com sua embarcação, tome conhecimento da previsão do tempo e mantenha-se atento às indicações. Muitas vezes a viagem ela dura 5, 6 dias e a gente só toma a previsão do tempo na saída da nossa embarcação, no caso, saindo daqui de Recife, vai até Fortaleza e eu só vejo a previsão do dia de hoje. Mas no meio do caminho pode ser que o tempo mude, então é sempre bom a gente ter uma previsão dos 5 dias que a gente vai fazer a navegação. E o melhor, se for uma viagem muito longa, né, de mais de 5, é bom fazer pequenas paradas, né, para evitar exatamente pegar os maus tempos, verificar exatamente quais são os seus pontos de apoio que possa ter, ou seja, tudo isso parte de um bom planejamento. E a Marinha, ela tem um aplicativo que se chama Boletim Ir ao Mar. Então, nesse aplicativo, ele serve tanto para iOS quanto para Android. E, através desse aplicativo, você consegue visualizar os avisos de mau tempo, as cartas sinóticas, os avisos rádios, os avisos navegantes. Então, é super útil. Quem precisar baixar, vai estar lá todas as indicações aí sobre o tempo. Antes de suspender, inspecione sua embarcação quanto a vazamentos de combustível, principalmente no compartimento dos motores. Verifique fiação elétrica, verifique os fusíveis dos quadros elétricos, substitua as tubulações de combustíveis gastos também. Isso também é um dos fatores importantes também. Seja vigilante na condução da sua embarcação, né? As pessoas que estão a bordo dependem de você, a vida de todas elas. Antes de suspender com sua embarcação, faça um planejamento da singradura, evitando perigos à navegação que poderiam ter sido previstas, né? Isso é extremamente importante, ter carta náutica. Às vezes, tudo pode dar errado na embarcação, né? A carta eletrônica que a gente tem na nossa embarcação pode ir embora, o GPS vai embora. Então, se você tem uma carta náutica, você tem aquele costume, o uso de plotar sua posição,
Quando tudo apagar na sua embarcação, você vai saber pelo menos a sua última posição. E isso é extremamente importante para se localizar, saber os pontos de referência que você pode ter, de abrigo também, fazer um bom planejamento de toda a rota, saber qual é a profundidade que está no local, onde terá os pontos de abrigo caso aconteça um mal imprevisto, um mau tempo também. E fazer sempre, nunca longas viagens, mas sempre curtas. Saiba a todo instante para que bordo está a menor profundidade. Muitas vezes, em caso de alagamento descontrolado, o único recurso disponível para evitar é encalhar sua embarcação, né? Fazer um encalhe deliberado, que é a varação da embarcação. Isso aí já salvou muitas vidas já. Exercite sua liderança. Afinal, você é o comandante da embarcação e, como tal, é o responsável por todos a bordo, né? Deve ser o responsável para dar exemplo, de ser o primeiro a colocar o colete, no mínimo indício aí de perigo à navegação. Nada de manobras radicais, né? O melhor é definir com antecedência a sua manobra a uma distância segura de outras embarcações, como estabelecido no regulamento internacional, né? Para evitar abalroamento no mar. Então, isso dar a sua intenção para outra embarcação, mesmo que ela não dê a intenção dela, é extremamente importante. Não esperar a intenção da outra embarcação. Sempre desviar, né? A gente sempre acha que o mar é muito grande e mesmo assim acontecem os acidentes por causa de abarroamento. Nunca navegue a menos de 200 metros da praia, né? A distância mínima para se navegar para longe dos banhistas é 200 metros, caso não haja uma indicação no município da onde as embarcações podem fundear, onde podem atracar lá na praia. Caso não exista isso, você poderá atracar na praia, né? Poderá se aproar à praia, desde que seja só para embarque ou desembarque de alguém, de um tripulante, de um passageiro, né? Não permanecer por muito tempo. E quando o fizer, vai ser perpendicular, né, à praia e com uma velocidade de 3 nós, nunca superior a isso, tá? E sempre tentar avisar aí os próximos, tentar evitar ao máximo os banhistas, né, para a segurança deles. Não movimenta a embarcação ou utilize os propulsores se há alguém na água nas proximidades. Isso aconteceu um acidente e foi aqui também em Pernambuco, né? As pessoas desceram da embarcação, a pessoa que estava conduzindo a embarcação não percebeu que tinha uma pessoa próxima e aí ela foi ajeitar a embarcação, melhor fundear a embarcação e ligou os propulsores e aí terminou pegando na perna de uma pessoa e a pessoa foi hospitalizada. Então vamos tentar sempre ter atenção ao máximo para ver se tem alguém próximo a nós e evitar movimentar nossa embarcação, tá ok? Principalmente quando tiver pessoas na água. Ao fundear, o faça a baixa velocidade e utilize um comprimento de amarra adequado, considerando a profundidade, a amplitude da maré e a proximidade de outras embarcações, né? Isso é muito comum quando tem muitas embarcações, principalmente na Refeno, que uma embarcação, um veleiro fica fundeado próximo ao outro, mas tem que ver aí o raio, né, que o barco faz quando muda tal a maré. Então a gente tem que sempre ter atenção para não ter que dar o prejuízo na outra embarcação. Porte um telefone celular, um rádio VHF com proteção impermeável para contatos em casos de emergência ou avaria, né? O contato também de telefone da Marinha para emergências é o 185, né? Ele é 24 horas, pode ligar a qualquer momento que a gente vai atender e vai socorrer a pessoa que estiver em perigo no mar. Registre a marina ou clube a rota e o destino da embarcação, a relação de pessoas e os tripulantes que estarão a bordo. Isso tem que ser feito, tá? Além de estar nas normas da autoridade marítima, isso é extremamente importante. Por quê? Se você sair da marina com a rota já pronta, o local, o destino, na previsão de chegada e entregar para a sua marina, quando acontecer uma coisa, se o seu destino estava previsto para chegar amanhã em Fortaleza e aí não chegou, a sua família vai ficar preocupada, a primeira coisa que vão chamar é a marinha. E para a gente ter uma agilidade maior no atendimento da emergência, a gente precisa saber exatamente por onde está navegando. Então isso é extremamente importante. Às vezes é chato, não tem um tempo para entregar para a marina, mas se entregar vai salvar sua vida, vai ter maior agilidade. Quem está no mar precisando de ajuda, 1 hora é muito, 20 minutos é muito, avalie muitos tempos. Então, daqui que a gente demanda uma equipe e tudo mais, quanto mais informações a marinha tiver,
mais vai ser rápido o resgate que possa ser feito. Faça a manutenção dos equipamentos e abasteça corretamente a embarcação, né? Como eu disse, existem pontos no Brasil inteiro, pontos de abastecimento que às vezes não está regularizado. Isso pode causar acidente, como ocorreu, né? Principalmente aqui em Pernambuco. E aí vamos verificar, sempre abastecer nos locais corretos a sua embarcação para evitar explosão, né? Morreu 4 pessoas em decorrência de um abastecimento incorreto. Pode voltar? Pode ir. Acho que eu apaguei. Tá, tudo bem. Será que é o vídeo, não? Hã? Será que é o vídeo agora? Não. Tá. Acho que saiu a negócio. Então, apesar de o slide não estar aqui, eu vou falar sobre um pouco agora da importância da inspeção naval, né? Da equipe de inspeção naval na segurança também da navegação. A Marinha, no caso, a Autoridade Marítima, ela tem uma missão, né? E a missão da Autoridade Marítima é a salvaguarda da vida humana no mar, né? Primeiramente, a segurança da navegação e a prevenção da poluição, né? Isso está estabelecido em lei, né? Na Lei da Lesta, na Lei 9.357. E isso é importante porque isso faz com que nossas equipes de inspeção naval possam ir ao local, não para atrapalhar o passeio de ninguém, não com o objetivo de punir, multar ninguém, não. O objetivo primeiro da capitania é alertar para a segurança das pessoas que estão a bordo da embarcação, dos banhistas e das pessoas que estão conduzindo as embarcações de esporte, recreio, turismo ou passeio. Então, quando a gente para, é exatamente para verificar se esses equipamentos que são de extrema importância, eles estão na embarcação, eles fazem parte, verificar se você está realmente habilitado para conduzir a embarcação, se a sua embarcação está devidamente inscrita. Então, isso é extremamente importante. E aí eu queria passar aqui que, no período da Operação Verão, a Capitania dos Portos ela intensifica as inspeções navais, né? A gente coloca praticamente quase que 100 militares, e nosso litoral é extenso, mas a gente tenta dar conta de todo o litoral aí, tanto no litoral norte, no litoral sul, né? Na região aqui metropolitana também, para tentar preservar, né, a vida e no intuito da segurança da navegação. Tá. Outra função que eu falei que a missão é a salvaguarda da vida humana no mar. Então a gente viu aí, uma das notícias aí, são pescadores que estavam à derivas e foram encontrados pela Marinha em Itamaracá. Então só pôde ser feito isso com agilidade porque tínhamos informações da onde que a colônia de pesca, né, informou geralmente onde a embarcação tinha o costume de navegar, de fazer as suas pescas, as atividades, e isso foi de fundamental importância para a agilidade nas buscas e para encontrar também. E por último, a Marinha alerta para a ressaca no litoral de Pernambuco. Então, a gente sempre está enviando para os e-mails da comunidade marítima os alertas quando tem de ressaca, aviso de mau tempo, né? Quem tiver interesse pode mandar o e-mail, a gente cadastra e quando tiver qualquer aviso a gente envia a uma para todos. Aqui é uma das fotos da atuação da equipe de inspeção naval, realizando a verificação nos equipamentos de salvatagem. Na atuação aí, no primeira foto de velocidade da embarcação, fazendo o teste, né, do teor alcoólico na embarcação, no condutor, abordando as embarcações para a prevenção da vida. E aí eu vou passar agora um vídeo com relação a tudo que eu já falei, sintetizando aí a minha fala. Neste verão, antes de você dar a partida, a Marinha do Brasil precisa te dar algumas dicas. Para evitar acidentes, todo cuidado é pouco. Por isso, se beber, não conduza a embarcação. E tenha sempre a bordo um material de salvatagem. Adote as medidas preventivas contra incêndios. Respeite as regras de lotação da sua embarcação. Tenha a bordo os documentos obrigatórios, especialmente sua habilitação. Conheça bem a sua área de navegação e não navegue em área de banhistas. Preservar a vida é sua responsabilidade. Todos por uma navegação segura.
Não, pode passar. Isso. E aí, isso aí é o slogan aí desse ano, todos por uma navegação segura, né? Sempre relembrando a manutenção da embarcação, verificar a lotação, não ingerir bebidas alcoólicas, sempre manter uma distância segura, condução segura da embarcação, velocidade, também manter uma velocidade boa aí para navegar, não esquecer de verificar os equipamentos de salvatagem e prudência na condução da sua embarcação. É isso. Eu gostaria de agradecer a todos.